Pronto. Olá, Olá, boa noite. boa noite, tudo bem? Que honra falar com você. Olha, Muito bom, satisfação imensa, gratidão pelo convite de estarmos aqui discutindo um tema tão importante nessa noite, né, maravilhosa, de lua cheia. E vamos que vamos, temos muito a discutir, hein? vamos embora, vamos embora. Tem gente entrando aqui, eu quero dar boa noite a todo mundo. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Como a Simone falou lá no início, né? Tema de extrema importância. Como era bom, né, Wilson, que todo mundo Sim. se mais por esse tema. Infelizmente, mas a gente torce para que um dia, né, seja desse jeito. Então, a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, tentando ressaltar a importância, enfim, estamos fazendo a nossa parte, né? Pessoal, Com certeza. eu vou apresentar aqui a convidada. Para quem ainda não conhece, deixa eu apresentar aqui. Vejam só, a nossa ilustre convidada, a Wilza Claire Rosas. Ela é neuropsicóloga, idealizadora e presidente do Centro de Promoção à Saúde, Educação e Amor à Vida, a ONG Cavida. Autora de 3 livros sobre o comportamento suicida. Atualmente é neuropsicóloga e psicoterapeuta clínica, coordenadora da pós-graduação Novas Abordagens em Saúde Mental, com foco na autolesão, comportamento suicida e luto, SENAT. Comitê Estadual de Prevenção do Suicídio de Alagoas e o Comitê Estadual de Saúde Integral da População LGBT+, de Alagoas. Que top! Aí. Só isso, não é. Wilson, desde já, eu quero te agradecer muito, viu? Obrigado mesmo, de coração, por ter aceitado, né, o convite e estar aqui participando. Para a gente realmente é uma alegria, uma honra muito grande, tá? Então, vamos Estamos, começar. Não dá tempo vamos só. que vamos. Então, eu queria saber, só para a gente começar, como foi que aconteceu assim? Você chegou na psicologia, a psicologia chegou em você? Como foi que rolou isso? Conta aí para nós. Vamos lá. Então, né, na verdade, lá atrás, quando eu era adolescente, eu tinha muito aquela coisa de gostar de conversar, né, com as amigas, aquela coisa do dar conselho, né, às vezes intervir em conflitos, enfim. Eu nem sabia o que era psicologia, quando a mãe de uma amiga uma vez comentou, né, Wilson, você gosta tanto, assim, de conversar, de ouvir, você tava para ser psicóloga. E aí eu cheguei em casa, comentei isso com a minha mãe disse, eu tenho um livro aqui de psicologia para você ler. Interessante que naquela época, lá atrás, eu tinha o quê? Uns 14 para 15 anos e eu não gostava muito de ler. Pois você acredita que nesse dia eu devorei esse livro, de um dia para o outro eu li o livro todinho, que falava sobre psicologia. E aí, assim, tipo, fiquei já naquela, né? Acho que é isso que eu quero fazer. E aí terminei que depois, quando concluí os estudos, né, eu já entrei diretamente na faculdade e aí fui construindo uma trajetória durante os 6 anos, né, que hoje em dia são 5 anos de curso. Naquela época foram 6 anos de uma trajetória que eu, desde o primeiro momento, assim, realmente me identifiquei, né, vi que realmente eu estava onde eu gostaria de estar, que era algo que realmente eu percebia que era algo que eu queria estar fazendo. E aí, durante os 6 anos, eu passei por muitas experiências diferentes. Assim, eu sempre gostava muito de estágios extracurriculares. Eu saía buscando trabalhos voluntários para ter experiência. Na verdade, eu tinha muita sede de prática, de aprender. Eu gostava muito, né? E aí, eu lembro que passei por vários lugares, assim. Cheguei a passar por escola, por comunidades, por empresas, enfim. Então, antes mesmo de me formar, eu já tinha uma vasta experiência, assim, sabe? De vários estágios, de várias oportunidades que eu busquei aí, que eu trilhei, né, durante a minha formação. E só no último ano de faculdade foi que, fazendo um estágio extracurricular na HGE, eu tive a oportunidade de, desde o primeiro dia, atender pessoas que tinham tentado suicídio, que primeiro lá passam pelo procedimento médico, emergencial, e naquela época, antes de receber alta, passava pelo setor de psicologia. E aí foi quando, desde o primeiro dia, eu comecei a atender essa demanda, comecei a despertar para a importância da psicologia diante daquela demanda, comecei a estudar sobre o tema, porque infelizmente
lá atrás e hoje ainda, vemos que os cursos de graduação, eles são muito deficientes. A gente se forma sem saber como intervir, como manejar, como lidar com uma pessoa em risco de comportamento suicida, enfim. E aí eu fui, né, desde aquela época lá atrás, em 2006, comecei a estudar, comecei a buscar me especializar, me formei, fiz a especialização em saúde mental, depois em neuropsicologia, depois já fui para o mestrado. Atualmente estou no doutorado, onde eu pesquiso sobre autoconsciência e comportamento suicida, religiosidade e comportamento suicida na população LGBT. E a gente está na fase agora, né, da pesquisa, fiz a qualificação recente, tem acho que nem um mês mais ou menos. E estou aí nessa trajetória, né? A ONG surgiu em 2012. Então lá atrás, quando eu era estagiária na HGE, quando atendia as pessoas, eu sentia a necessidade de encaminhar essas pessoas para algum local, para algum serviço. E na época eu encaminhava ou para algum CAPS, ou tentava ver algum posto de saúde próximo de onde aquela pessoa morava para tentar fazer esse direcionamento. Mas aí veio, na época, a ideia de ter um local que fosse de referência. Um local que trabalhasse especificamente através de uma equipe interdisciplinar e que fosse especializado para trabalhar a prevenção e a pós-venção do suicídio. E aí foi quando surgiu a ideia desse local. Infelizmente, depois que eu me formei, eu não consegui colocar em prática porque eu não era funcionária de nenhum serviço da saúde, da assistência, enfim. Então a coisa foi mais difícil, né? E aí esse projeto ficou engavetado durante 6 anos. E em 2012, conversando com uma amiga, foi quando ela comentou assim, eu lembrei desse projeto, comentei com ela e foi quando ela disse, oxe amiga, por que você não abre como uma ONG? E aí foi ela que me deu assim as ideias, os direcionamentos iniciais e foi quando tudo aconteceu. Então em 2012 foi quando eu tive a oportunidade de realmente tirar do papel aquela proposta toda e à medida que o tempo foi passando, a ONG ela foi crescendo, ela foi também trazendo novos profissionais, novas atividades, porque no início a proposta era só oferecer atendimento psicológico, e aí depois a gente ampliou para atendimentos psicossociais. Hoje em dia a gente trabalha não só com atendimentos individuais, mas a gente está aí no processo dos grupos. Nos grupos a gente tem não só psicólogo, a gente muitas vezes convida profissionais que trabalham com práticas integrativas, e ao longo aí desses 12 anos a gente já conseguiu realizar muita coisa, promover palestras, cursos de capacitação, a gente já fez um congresso nacional aqui, próximo ano a gente já está na perspectiva de fazer o 2º Congresso Nacional de Prevenção do Suicídio. Então, assim, durante esse percurso dos 12 anos, muita coisa foi fluindo, e tudo isso graças aos voluntários, porque todo o trabalho é movido por uma equipe de voluntários, pessoas que doam uma manhã, uma tarde, um momento ali da semana, para estar ou no presencial ou no formato online, oferecendo aí os atendimentos, organizando as atividades da instituição, enfim. E aí eu sou muito grata, né, porque é uma coisa que você vê, lá atrás foi apenas uma ideia de uma estudante, de uma estagiária, e a coisa depois se transformou numa realidade e tomou um rumo, uma proporção imensa que eu jamais imaginei. Hoje em dia, o trabalho da UNG da Vida tem sido uma referência não só aqui no estado de Alagoas, mas a gente já tem sido uma referência nacional, a gente já tem prestado consultoria para outras instituições que estão abrindo em outros lugares. Então, assim, a coisa realmente fluiu de uma maneira muito bacana e quem não conhece ainda, convido que vocês conheçam aí um pouquinho do nosso trabalho, que com certeza aí tem muito, né, a acrescentar na sociedade. Menina, que massa, Luísa. Que felicidade que foi assim, foi aí na minha terra, né? Que, enfim, que aconteceu tudo isso. E aí eu acho que também fica até uma lição para quem está no processo da graduação, para quem tá no processo de estágio, muitas vezes vem muita coisa na cabeça, né? Muita ideia. Exato. Eu sou social e eu sei como é que é, né? Eu tenho especialização em projetos sociais e eu sei como é, né? Coisa assim na cabeça e às vezes a gente vai acabando deixando para trás. E aí a importância de você não deixar para trás, né? Tentar, né? A colocar, porque uma ideia vira um projeto e um projeto salva tantas vidas, né? Então fica a dica aí, não abandone as suas ideias, vá atrás que vai dar certo. Deixa eu te dizer, Valorize, né? te perguntar na verdade, quantos profissionais hoje mais ou menos tem assim no Cavida online, mais ou menos assim, profissionais? Então,
Atualmente a gente está, a última vez, né, que eu vi o quantitativo, estávamos com 21 voluntários direto, que são aquelas pessoas que estão de um horário da semana, toda semana, ofertando aí uma das atividades, né, da nossa instituição. E a gente, assim, também tem os voluntários indiretos, que são aquelas pessoas que, por exemplo, sempre contribuem compartilhando, ajudando a gente com os eventos, quando a gente precisa de divulgação. Então a gente tem, por exemplo, os professores que fazem parte do nosso curso de capacitação, que também são voluntários. Quando a gente promove ações, como agora, a gente vai ter uma ação dia 21, lá no Jaraguá, no Centro de Inovação, a partir de 1h30 da tarde, a gente vai ter uma roda de diálogos, onde vão participar estudantes, profissionais, e a gente vai estar trabalhando, assim, sobre as experiências, não só de alguns dos nossos profissionais da instituição, mas experiências também de alunos que estão concluindo o curso de capacitação, que vão compartilhar um pouco de como que foi as experiências práticas, porque o nosso curso, ele tanto tem a parte teórica, como também tem a parte prática. Então, eles vão também estar compartilhando dessas experiências, e é um evento aberto, então as pessoas que tiverem interesse, que quiserem participar, depois vocês podem visitar aqui na página da ONG Cavida, que tem todas as informações com relação a esse evento, que já vai ser agora, no sábado, dia 21, a partir de 1h30 da tarde, onde a gente vai estar discutindo, né, as estratégias de prevenção, como que a gente pode estar trabalhando na comunidade, em empresas, em escola, enfim, em diversos espaços. Então fica aí a dica e o convite para as pessoas que tenham interesse em estar junto conosco no próximo sábado, a partir de 1h30, no Centro de Inovações, lá no Jaraguá. Massa, que top, muito massa. Então, pessoal, quem tá aí, aproveitem, vão, né? É muito importante, não pode perder essas coisas de jeito nenhum. Convida o amigo, leva a família, é muito importante, a gente tem que valorizar mesmo esse trabalho maravilhoso, esse trabalho incrível. Só para a galera que ainda não tem, eu sei que a galera vai depois conhecer melhor, vai lá no perfil, vai ver as informações, mas assim, Wilson, como é que funciona, por exemplo, como é que alguém pode chegar até o Cavida? Como é que funciona esse processo, assim, de chegada até a viagem? Como é que funciona, né? Qual o contato que as pessoas fazem para poder chegar até vocês? Como é que funciona? Então, as pessoas, elas tanto vêm por encaminhamento, quando de alguma instituição ela já vai receber essa recomendação, ou a pessoa pode vir por demanda espontânea, por exemplo, soube do serviço, ouviu aquilo, viu a live, ouviu uma entrevista na rádio, na TV, e ficou sabendo do serviço, e viu que alguém próximo aí precisava, era alguém que de repente estava apresentando algum comportamento de risco. Quando eu falo comportamento de risco, é importante sempre lembrar que, né, quem questiona sobre a vida, se vale a pena continuar vivendo ou não, quem tem sentimentos ou pensamentos em algum momento de pôr fim à própria vida, entendam que isso não é um ato de loucura, não é falta de Deus no coração. A gente precisa entender que é algo que faz parte do humano. Então, falar sobre comportamento suicida é a gente poder entender que é possível, em alguns momentos, a gente identificar pessoas que demonstram alguns sinais, que demonstram alguns comportamentos, e aí nem sempre também a gente vai encontrar esses sinais, né? Porque às vezes quando a gente fala sobre esses comportamentos, esses sinais, as pessoas acham que todos os casos eles vão ser demonstrados e que todos os casos a gente vai conseguir identificar previamente. E não é bem assim. A gente precisa entender que nós podemos ter alguns sinais. Às vezes as pessoas verbalizam indiretamente, tipo, eu quero sumir, eu não quero ver mais nada nem ninguém, eu estou sendo um peso para os outros, em breve vocês vão se livrar de mim, vocês não vão ter mais dor de cabeça comigo. Então, muitas vezes as pessoas podem chegar a verbalizar. Em alguns momentos a gente pode ter mudanças comportamentais, tipo, aquela pessoa começa a evitar ir para o trabalho, ou começa a evitar estar no contexto ali dos amigos, dos familiares, pode começar a se isolar mais, aquela pessoa pode começar a demonstrar, né, que ela não está naquele padrão comportamental que geralmente ela tem no seu dia a dia. E aí a gente que está próximo ali, enquanto colega de trabalho, enquanto amigo, enquanto familiar, se a gente em algum momento identifica que aquela pessoa apresenta algum comportamento diferente, que aquela pessoa em algum momento tem trazido aí alguma fala de não querer mais viver, de repente estar questionando sobre a vida, então tudo isso já pode ser alguns sinais, que a partir desses sinais, o que é que a gente precisa entender? Nesse momento a gente não precisa julgar, a gente não precisa criticar,
a gente jamais deve deixar de levar em consideração. A gente precisa levar a sério e a gente precisa explorar um pouco mais isso. E como é que a gente explora? Se aproximando, tentando compreender mais o que essa pessoa está passando, o que essa pessoa está vivenciando, que sentimentos são esses que essa pessoa traz, que pensamentos são esses que essa pessoa está aí trazendo para a gente. Então, é importante que a gente, né, possa construir caminhos onde a gente minimamente ofereça uma escuta, onde a gente minimamente entenda que nesses momentos a pessoa não quer alguém do lado dizendo para ela o que é que ela deve ou não fazer. Isso é o que ela menos precisa. Se a gente quer ajudar, que a gente não venha com aquelas frases clichês do tipo, vai ficar tudo bem, isso vai passar, é só uma fase. Gente, nesses momentos, o que a gente precisa é escutar mais e falar menos e tentar estar mais próximo, sabe? Tentando entender o que aquela pessoa está passando, validando os sentimentos, valorizando o que aquela pessoa tem trazido ali naquele momento pra gente. E nesses momentos que a gente construir esses espaços para um diálogo, para uma aproximação, que a gente minimamente tenha essa sensibilidade de entender como que a gente acolhe através de uma escuta, falando menos, não julgando, não criticando, não precisando dizer para aquela pessoa o que ela deve ou não fazer. Então, tem uma psicóloga que eu gosto muito que ela diz assim, nem toda ajuda ajuda. E eu concordo que muitas vezes as pessoas querem ajudar, mas por não saber como ajudar, infelizmente, às vezes terminam tendo falas que são infelizes, terminam trazendo aí discursos que são muitas vezes excludentes, que só vai fazer com que aquela pessoa se sinta pior ainda. Então, é importante a gente entender que essa campanha intitulada Setembro Amarelo é uma campanha que precisa acontecer o ano todo, não é só no mês de setembro. Porque comportamento suicida é algo que acontece todos os dias. O tempo todo nós podemos ter alguém do nosso lado que tenha sentimentos, que tenha pensamentos de não querer mais viver. E que nesses momentos, muitas vezes, o que a gente precisa é minimamente de um apoio. Minimamente, sabe, de pessoas que possam nos entender naquela fase, ou naquela dificuldade, ou com aqueles sentimentos que nós estamos tendo. E aí é importante a gente ter todo um cuidado. Precisa levar a sério, jamais questionar, achar que aquela pessoa está fazendo aquilo só para chamar atenção ou para manipular, para conseguir algo que quer. Que a gente jamais tenha essas atitudes, porque essas atitudes elas não ajudam, pelo contrário. Elas só podem, infelizmente, potencializar alguns desses riscos. E aí é importante as pessoas entenderem que, quando a gente fala assim que o comportamento suicida ele é algo complexo, que a gente não tem respostas simples para lidar com questões que são complexas, que envolve vários fatores, que às vezes as pessoas acham que, fulano só tentou contra a vida porque estava com depressão. Aquela outra pessoa ali só fica com a história de querer se matar porque está passando por problemas financeiros. As pessoas têm uma tendência a achar que o que leva ao ato é apenas uma única situação. E é como eu sempre digo assim, sabe? Não é essa única situação. Essa situação, ela pode ter sido ali a situação geradora de uma tensão maior, que antes da pessoa chegar ao ato de tentar contra a vida, houve aquela situação que a impulsionou mais, que aí pode ter sido um conflito, uma separação, uma situação de bullying, de exclusão, de não pertencimento, enfim. Mas que quando a gente vai entender a história de vida dessa pessoa, vocês vão perceber que existem outras questões. A gente pode ter aspectos psicológicos, a gente pode ter aspectos nutricionais, biológicos relacionados. A gente pode ter, por exemplo, a presença de um transtorno mental, como uma depressão, uma dependência química, uma esquizofrenia ou outros fatores. Então a gente vai perceber que, é como eu sempre digo, a gente não vai estar ali ao redor de uma única causa, de uma única situação. A gente pode ter tido uma situação que foi geradora de uma tensão maior, mas que anterior a isso, a gente vai perceber que existem várias questões que foram se somando. E que ao longo da trajetória, da história de vida dessa pessoa, percebam, pode ter coisas que aconteceram lá atrás, na infância daquela pessoa, e que agora, na adolescência ou na fase adulta, isso pode ser também um dos fatores que vai estar refletindo naquele ato da pessoa chegar, né, a tentar contra a vida. Então é como eu sempre digo assim, sabe? Quando a gente tem uma torneira em casa pingando e a gente coloca ali embaixo um balde,
para aproveitar aquela água para algo, né? Então vejam, é como se nós fôssemos esse balde. É como se cada gotinha daquela são situações que a gente vai passando no nosso cotidiano, são situações que a gente vai passando nas nossas trajetórias de vida, e vai chegar um último momento que vai ter uma última gota que faz o nosso balde transbordar. Essa última gota que faz o nosso balde transbordar é o que eu falei, pode ser uma situação geradora de uma tensão maior, que naquele momento o sujeito se impulsiona para a ação, para tentar contra a vida, mas que, como eu falei, quando a gente vai tentar entender melhor, vocês vão perceber que existem várias outras situações, vários outros fatores que foram sendo ali acumulados, e é como eu vejo muito hoje em dia. As pessoas têm um costume mais de só pausar quando já estão, por exemplo, num processo de adoecimento psíquico. É muito mais difícil ver as pessoas hoje pausando para prevenir. E quando a gente pensa em prevenir, eu penso em promover saúde mental. Porque se a gente está hoje aqui conversando sobre saúde mental, a gente precisa entender que o que vai promover a nossa saúde mental também são os nossos estilos de vida. Também é o nosso cotidiano. Então vejam que muitas vezes a gente vai se deparar com populações que são mais vulnerabilizadas, porque infelizmente ao longo de toda uma trajetória, de toda uma história de vida, passaram por situações de vulnerabilidades, de violências. São pessoas que muitas vezes não conseguem ter acesso a um serviço de saúde, não conseguem ter acesso a possibilidades de cultura, de lazer, de uma nutrição, por exemplo, de uma alimentação balanceada, saudável. Então tem tantas coisas para a gente pensar, para a gente conversar e para a gente discutir, que na verdade a gente percebe que hoje, quando se fala sobre esse tema ainda tem muitos tabus. Esse tema ainda é como se as pessoas tivessem um certo receio para falar sobre essa realidade. E quanto mais a gente tem receio, quanto mais a gente evita falar, mais a gente também não está aqui promovendo conhecimento, informação, esclarecimento. Porque, por exemplo, são momentos como estes aqui da live que a gente está levando informação para as pessoas, que de repente alguém que assiste aqui essa live identifica alguém, percebe que tem alguém próximo que pode precisar de ajuda. E aí essa pessoa já entendeu que a gente pode, nesse momento, não estar ali levando falas do tipo do que ela deve fazer, que a gente não deve ali naquele momento estar julgando, criticando, menosprezando, comparando com outras pessoas. Então, o que a gente precisa fazer? Escutar mais, minimamente entender, compreender o que aquela pessoa está passando, valorizar os sentimentos daquela pessoa e ajudar aquela pessoa a encontrar caminhos, muitas vezes buscar um serviço de apoio. E aí esse serviço de apoio pode ser uma instituição não governamental, mas pode ser um serviço governamental. Por exemplo, pode ser uma UBS que tem ali próximo da residência daquela pessoa, que de repente a gente tem um psicólogo aí que possa fazer um atendimento. De repente a gente pode ter ali dentro da comunidade daquela pessoa atividades terapêuticas de geração de emprego e renda ou outras que ajudem aquela pessoa também a incluir no seu dia a dia aí algumas dessas atividades que possam promover mais bem-estar, que possam promover mais saúde mental. Então, assim, tem muita coisa que pode ser feito. Agora, que a gente precisa minimamente ter conhecimento, que a gente precisa saber como que a gente vai trabalhar com um tema que é tão delicado e que precisa ser trabalhado de uma maneira responsável, de uma maneira cuidadosa, onde a gente consiga ter minimamente uma comunicação segura. E quando a gente vai pensando em tudo isso, veja, tudo isso são conhecimentos básicos que a gente precisa ter. Verdade. Que se nós não temos, termina que a coisa vai terminar muitas vezes sendo feita de uma maneira que não é recomendada. Então, a crítica que existe hoje com relação à campanha do Setembro Amarelo é uma crítica que traz esse olhar de que não é que a gente queira voltar no tempo, que a gente queira deixar de falar sobre o tema. Não é isso. Mas é a gente entender que hoje a campanha do Setembro Amarelo virou um mercado. E virou uma lógica onde algumas empresas se apropriam dessas campanhas que são construídas aí a cada mês para dizer que, olha, levantando a bandeira de que eu estou aqui fazendo a responsabilidade social, de que eu estou aqui trabalhando meus colaboradores. Mas e depois? Depois
não se dá continuidade dessas ações. Então, como é que dentro do ambiente de trabalho eu penso em parar os funcionários para fazer, por exemplo, uma roda de conversa ou uma palestra sobre o Setembro Amarelo, mas durante o resto das semanas, durante o ano, eu não pauso esses funcionários para promover momento de bem-estar, momento de saúde mental, atividades que possam ser terapêuticas, atividades de rodas de diálogos onde eu ofereça escuta, acolhimento, onde eu possa estar trabalhando também as questões emocionais desses colaboradores, onde eu possa não apenas estar ali na cobrança, naquela coisa da rotina que muitas vezes é estressante, onde muitas pessoas vão também adoecendo dentro desses próprios ambientes de trabalho. Então, né, a gente vai perceber que se for para a gente fazer algumas ações, que a gente faça, mas que dê continuidade. É necessário que haja continuidade dessas ações, porque se fica apenas essas ações pontuais, a Não gente não está resolve. muita coisa, não faz muito sentido, sabe? Então a crítica do Setembro Amarelo hoje em dia é muito nesse sentido, de que se a gente quer trabalhar com um tema, que a gente trabalhe de uma maneira segura, responsável e que minimamente a gente encontre estratégias para dar continuidade dessas ações. Porque chegar só no Setembro Amarelo e enfeitar o local cheio de bola, parecendo uma festa. Aí, por exemplo, a gente quer pensar em promover um trabalho nas escolas. Aí a gente chega nas escolas, vai trabalhar com adolescentes, com os alunos, e não trabalha os professores, não trabalha a equipe pedagógica, não treina esses profissionais que estão aí no cotidiano para poder saber como lidar. Difícil. Porque não é você só psicólogo ou profissional que quer que seja, que chegando ali dando uma palestra de meia hora, uma hora, num dia no ano, que você vai realmente promover a prevenção do comportamento suicida, né? Então, esse olhar crítico que se tem hoje em dia com relação a essa campanha é nesse sentido, para que a gente traga esse alerta do cuidado, de que a gente precisa sim trabalhar, de que a gente precisa sim promover mais espaços onde a gente não só previna o comportamento suicida, mas onde a gente também possa entender as interseccionalidades, as diversidades, os diversos fatores que podem em cada comunidade estar sendo ali geradores de tensões maiores e da gente construir estratégias que sejam intersetoriais. Porque não vai ser só eu e Ilza aqui sozinha trabalhando que vou dar conta. Eu preciso dialogar com quem está num serviço de saúde, num serviço de educação, num serviço de assistência social, na segurança pública. Então, por isso que também, assim, construir ações a partir de comitês, como a gente tem aqui no estado de Alagoas, que a gente tem o CEPSAL, que é o Comitê Estadual de Prevenção e Prevenção do Suicídio, é muito importante, porque a gente constrói uma agenda anual. Nós temos ali representantes de várias instituições diferentes, governamentais, não governamentais, pensando junto, construindo junto, executando junto. E a gente consegue caminhar melhor. A gente consegue tirar do papel aquilo que está apenas como legislações, como políticas públicas, né, que foi instituído aí as políticas de prevenção do comportamento suicida e da autolesão. E muitas vezes a coisa fica só no papel e a gente não consegue ter isso na prática, né? Então, que a gente possa, sim, estar fortalecendo as políticas públicas, mas pensando num trabalho que realmente seja intersetorial, envolvendo diversos profissionais e, como eu falei, de uma forma segura e cuidadosa. Perfeito. Eu acho que foi perfeito o que você falou, e eu acho, infelizmente, que a realidade hoje é mais isso mesmo. Paga fogo, sabe? As empresas fazem, é a cara da empresa, das empresas. Acho que salve-se algumas, mas a maioria faz exatamente o que você disse. No Setembro Amarelo, pendura as bolinhas lá, faz de conta que tá, sabe? Mas a gente precisa que para ter resultados, tem que ser um trabalho contínuo de forma assim, sem parar, né? O ano inteiro, como você bem trouxe aí. Não adianta trazer um dia achando que vai realmente fazer efeito. E a gente sabe também que muitas pessoas têm adoecido, assim, as causas maiores, muitas vezes, é no trabalho, né? Quantos indivíduos, né, estão adoecidos psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, através dos ambientes tóxicos, né, de trabalho. Então, era muito bom que as empresas se conscientizassem disso, né? Não adianta, é um trabalho contínuo que tem que ser feito o ano inteiro. E, além disso, a sua fala também trouxe, Wilson, a importância da gente como sociedade, como amigo, como familiar, como enfim, a importância da gente olhar mais para o outro. Hoje está, né, a correria,
o dia a dia vai engolindo a gente, que às vezes a gente não está olhando nem para quem está dentro da nossa casa, né? Exato. Porque dá conta do mundo inteiro, tem que dar conta de tantas demandas que acaba que a gente não consegue olhar direito para as pessoas que estão do nosso lado. E é um trabalho Uhum. de educação, porque não Sim, adianta também eu querer ajudar e não saber como. E aí exato. a gente outra coisa, assim, também precisa haver um interesse pessoal, né? A gente precisa. Hoje a gente tem internet, Wilson. Quanto né? Antigamente aí, antes da internet, velho, mas hoje a gente tem celular, que é um computador na mão, tá aqui. Você consegue um vídeo, consegue seguir um psicólogo, pegar umas dicas, poder. A gente também precisa entender, pessoal, que fique muito claro aqui, essa demanda tem que ser como é que eu posso dizer? Tem que ser algo, um propósito nosso também. Sim, Quanto, exatamente. né? E isso vai desencadear quanto a gente dentro da sociedade. Mas a gente precisa entender que a gente tem que buscar esses conhecimentos, que hoje está muito mais fácil, para poder ajudar de forma certa, né, as pessoas que precisam de ajuda, né? Que estão precisando de ajuda. Exato. A gente acabou não falando lá, você acabou fazendo as suas falas, a gente não falou lá do passo a passo para o Cavida. A pessoa vai lá, faz uma triagem, com atendimento. Isso. Geralmente é feito o acolhimento, né, inicialmente, e após esse acolhimento ser realizado, essa pessoa vai ser encaminhada para os profissionais da psicologia. E aí vai se iniciar um acompanhamento psicoterápico. E dependendo, por exemplo, se na avaliação do profissional da psicologia foi identificado que precisa de uma avaliação psiquiátrica ou de outros profissionais, aí também são feitos esses direcionamentos. Então, como eu falei, geralmente a pessoa pode entrar em contato com a ONG Cavida ou pessoalmente, que a gente funciona ali em Cruz das Almas, bem pertinho da Caixa Econômica, que fica em frente à Faculdade Unima. A gente está bem ali do lado mesmo da Caixa Econômica, na rua Mascarenhas de Moraes. Mas aí depois vocês podem pegar o endereço direitinho no Instagram aqui da ONG Cavida. Então lá a gente tem um atendimento presencial de segunda a sexta, pelo horário da manhã. E no horário da tarde a gente faz os atendimentos online. E aí é importante as pessoas que têm interesse, que querem buscar o serviço, que elas façam contato ou pelo telefone, de contato que tem também lá na nossa página do Instagram, ou a pessoa pode mandar um direct pelo próprio Instagram, solicitando esse atendimento, que aí a gente vai fazer esse agendamento. Então, os atendimentos, eles são gratuitos, geralmente são agendados, e é interessante frisar que nós trabalhamos nesse modelo presencial e atendimento online. Agora, para as pessoas que ainda não conhecem, tem também o trabalho do CVV, que é um trabalho conhecido nacionalmente e que é um serviço que funciona 24 horas, todos os dias, de domingo a domingo, e eles oferecem apoio emocional por telefone. E é o número 188. As pessoas também podem estar ligando para o CVV, né? Se for uma necessidade ali no momento, de um desabafo, de alguém para te escutar, de alguém que possa minimamente, sabe, conduzir ali o que você está passando naquele momento. Então, você pode ligar 188, a ligação também é gratuita. 24 horas, todos os dias da semana. Esse é um serviço nacional que é sempre bom a gente ter o contato, porque tem momentos que a gente precisa. Tem momentos que as pessoas querem falar com alguém, querem colocar para fora aquilo que ela está passando, que ela está sentindo, e muitas vezes ela olha para um lado, olha para o outro e acha que não tem ninguém, né? E muitas vezes nessa sensação de achar que está só, que não tem ninguém para escutá-la naquele momento, isso pode ser gerador de uma tensão maior, de uma ansiedade maior. Então, é importante buscar ajuda, é importante dialogar sobre isso que você pensa, que você sente, e que a gente possa, né, estar buscando aí alguns desses canais. Então, aqui, por exemplo, na cidade de Maceió, também tem outras instituições. Tem a instituição Acolha-me, que faz também um atendimento presencial lá no bairro do Prado. A gente também tem o projeto Manuomena, que já foi feita uma lei que institui que as escolas trabalhem a prevenção do comportamento suicida e da depressão com os jovens, e é uma instituição que hoje também tem ofertado atendimentos presenciais. Então, aqui na cidade de Maceió, né, a gente tem várias possibilidades. E se a pessoa não estiver, né, na cidade de Maceió, como eu comentei, tem o CVV, que o número é 188, e dependendo da região onde a pessoa estava, é sempre bom você buscar qual
quais os serviços que tem disponível aí onde você mora. Então, tem unidades básicas de saúde que de repente tem um profissional, psicólogo, psiquiatra. Se nesses serviços, por exemplo, tem uma EMUD, tem uma equipe aí de multiprofissionais com especialidade em saúde mental que de repente você pode buscar. Existe algum trabalho de alguma instituição não governamental. Então, é interessante também que, dependendo de onde as pessoas aí estejam residindo, que também façam esse levantamento de quais são os serviços que tem disponível no local onde você mora. Porque você, em algum momento, pode procurar um desses serviços. Nenhum de nós estamos isentos, né? Quando a gente pensa em poder promover a nossa saúde mental, quando a gente pensa no autocuidado, quando a gente pensa na necessidade de pausar para prevenir e prevenir diversas questões relacionadas à saúde mental, vejam, são coisas que a gente precisa minimamente saber aonde procurar. Né, que a gente minimamente consiga ter acesso. E a gente sabe que, infelizmente, hoje, na realidade, né, principalmente o contexto SUS, muitas pessoas buscam acessibilizar um serviço e não conseguem. Muitas vezes ficam numa lista de espera por anos para um atendimento psicológico, para uma consulta médica. Então, assim, essa falta de acesso também são questões que podem trazer maiores riscos. Então, é importante a gente entender que acessibilizar os serviços, seja da saúde, seja da assistência social ou outras necessidades que forem aí sendo identificadas, que a gente minimamente consiga fazer o encaminhamento dessa pessoa para que essa pessoa consiga entrar nessa rede de cuidados, entende? Perfeito, sim. Até porque o ser humano, ele é como você mesmo falou, né? Muitas vezes, aquela gota d'água é a falta de um acesso à saúde, é uma questão química mesmo do cérebro, é uma falta de um nutriente, de uma alimentação balanceada. Então, assim, é muito complexo, né? Era bom que fosse uma outra realidade, que esses acessos, de forma geral, fossem mais facilitados, né? E que garantisse uma quantidade maior de pessoas assistidas, mas a gente sabe que, infelizmente, não é assim ainda. Não é assim ainda. A gente torce para que seja. E o que você falou, tudo que você falou até agora, pessoal, é muito importante a gente entender que tudo isso que a Wilson está falando são coisas importantes para a gente trabalhar a prevenção, né? Sim. Porque todo esse conjunto aí de coisas, dos acessos, do cuidado, da escuta, do trabalho, né, da questão das empresas, tudo isso, né, eu acho que quando a gente, quanto sociedade, entender, né, que esse trabalho diário, durante todo o ano, ele vai prevenir, aí quem sabe a gente consiga diminuir as estatísticas, por exemplo, né? É aquela coisa, eu acho que de fato a gente esbarra nessa questão, Wilson, da conscientização. A gente precisa entender que é uma pauta que a gente tem que levar em consideração, gente. É uma pauta importantíssima, porque a prevenção, ela salva vidas. Então a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Porque se você vai lá, eu até queria comentar contigo, Wilson. Estava dando uma pesquisada na questão das estatísticas, infelizmente ainda a quantidade, né, de mulheres ainda que se matam é maior que os homens, né? E aí é uma outra... Nas mulheres, geralmente, são as tentativas, né? Geralmente, assim, a gente tem mais óbitos em homens, mas geralmente o índice de tentativas, ele é maior entre as mulheres. Entende? Eu vi na Fiocruz, lá no portal lá, que teve... foi uma nota de fevereiro desse ano, e houve na população indígena, eu fiquei de cara com isso. Eu li à noite, eu fiquei, gente, eu nunca ouvi falar. Você sabe de alguma informação? Eu fiquei... Sim. Exato. A gente vai ver que a população indígena é uma população que é muito violentada, já foi, ao longo de todo o processo histórico, e que hoje ainda sofre muito, né, para garantir minimamente espaço, para garantir minimamente a própria identidade, as próprias raízes, de conseguir acessibilizar tudo que a gente estava conversando, os diversos serviços, porque a gente vê que muitas vezes as comunidades indígenas são comunidades que elas não tem um cuidado maior, né? A gente vê que hoje em dia essa questão de demarcação de terras, esses conflitos com garimpeiros e tudo mais, essa perda, né, dos espaços e essa exclusão que muitas vezes as pessoas que são indígenas vivenciam. Então, infelizmente, tudo isso pode ser mais potencializadores
Então, a gente vê que de uns tempos para cá, né, nos últimos anos, esse índice também tem crescido, mas que também tem toda uma relação com todo esse contexto identitário, desses conflitos por terras, pela marcação, pela questão da identidade, enfim. Então, infelizmente, a gente vê, como eu falei, que é um conjunto. Né? E populações que são mais vulnerabilizadas, como a população indígena, a população quilombola, a população LGBTQIAPN+, dentre outras, são populações que muitas vezes apresentam maiores riscos, porque a gente vai ver que são populações que ao longo de toda uma história de vida foram violentadas, passaram por processos traumáticos de diversas violências, de diversas situações de apagamento, muitas vezes de exclusão, de não pertencimento, de preconceito, de discriminação, e obviamente que cada situação dessa aí vão sendo aqueles pingos que vão se somando naquele balde ao longo da história de vida daquela pessoa. Então, a gente também precisa, né, colocar em prática aquele princípio da equidade do SUS, né, onde a gente pensa na possibilidade de que para populações mais vulnerabilizadas a gente precisa investir mais. A gente precisa de mais ações, a gente precisa estar mais próximo, a gente precisa construir mais, sendo que, infelizmente, nós percebemos que na prática ainda não temos, né? Ainda não temos tantos fatores, né, de proteção, como o Luiz mesmo colocou aqui. E aí, infelizmente, termina que é uma população que termina entrando, né, nesse índice desses riscos maiores. E aí, outra coisa que é importante a gente frisar também é que quanto mais, né, a gente encontra populações que são excluídas, populações que são violentadas, populações que têm dificuldade de acesso a serviços, como eu falei, saúde, educação, cultura, lazer e uma série de outras questões, maiores são as interseccionalidades, maiores são os fatores de risco e maiores são aí os potencializadores de um possível comportamento suicida. Verdade. Eu vou dar uma olhadinha antes de olhar, galera. Eu vou ter alguma pergunta. Eu vi que o Márcio fez uma, mas deixa eu só falar, deixa eu só acabar esquecendo. Você tocou também um assunto aí da questão das políticas públicas. A impressão que a gente tem, Wilza, é que assim, você falou e eu acho que as pessoas aqui e quem assistir depois vai concordar. A impressão que a gente tem é que é muito papel, é muito que está lá e pouco na prática, né? Uhum. É isso mesmo, tá equivocado. Mas é. A gente tem legislações que falam sobre a prevenção do suicídio desde 2006. Nós temos vários manuais que trazem diversas recomendações para diversos profissionais da saúde, da segurança, da educação. Enfim, nós temos hoje muitas coisas sendo produzidas, né? Mas não adianta só ter legislação. Não adianta só ter aí diversos materiais produzidos se na prática a gente não tem, por exemplo, formações, capacitações com os profissionais. Se, por exemplo, a gente não trabalha aí ao longo do ano com a comunidade, para sensibilizar a comunidade, para que a comunidade consiga entender que esta realidade é uma realidade, que a gente pode estar trabalhando juntos, que a gente pode fortalecer essa rede de apoio, que quando a gente consegue ter minimamente um conhecimento, nós podemos ser o que alguns autores chamam de porteiros sociais, porque o que são os porteiros sociais? São aquelas pessoas da comunidade, pessoas leigas, que muitas vezes não têm formação em curso superior ou algo do tipo, mas que têm aí a sua sabedoria de vida, digamos assim, e que muitas vezes, por ter um mínimo de conhecimento sobre todas essas questões que nós estamos conversando, são pessoas que em algum momento podem identificar alguém, e se ela tiver minimamente um conhecimento de como ela pode ajudar, de onde ela pode buscar ajuda, como que ela pode proceder melhor, né, diante daquela situação, a gente consegue ter aí esses porteiros sociais, que são essas pessoas que podem abrir caminhos, que podem abrir portas para um cuidado, que podem abrir portas para uma busca num serviço especializado ou para um profissional. O importante é que a gente tenha pessoas entendendo sobre isso e que possam abrir essas possibilidades desses caminhos para que a gente, quem sabe, possa ofertar aí um cuidado. É verdade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Wilson. Deixa eu ver aqui, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver para a gente tentar responder. Tinha uma pergunta aqui do Márcio que eu acho que era referente à ONG. Se tinha alguém que já foi atendido pela instituição e que hoje em dia ajuda pessoas. Sim, História que pode temos. ser sobre o indivíduo que precisou da ONG e hoje ajuda outras pessoas. Conta para nós.
Temos alguns casos, sim. Inclusive, temos profissionais da psiquiatria. A gente tem pessoas que antes estavam fazendo, por exemplo, curso de medicina, eram estudantes de medicina e foram para o nosso serviço, foram atendidos, fizeram acompanhamento psicoterápico na nossa instituição e que hoje em dia atuam também na causa, colaborando, desenvolvendo todo um trabalho de prevenção. A gente tem de várias áreas, né? A gente já tem profissional da psiquiatria, a gente tem alguns profissionais que trabalham na área do esporte, a gente tem pessoas que lá atrás foram atendidas e que depois elas passaram um tempo sendo voluntárias, contribuindo também com algumas ações da instituição. Então, a gente tem, sim, alguns casos de pessoas que já foram atendidas, que conheceram um pouco, né, desse lado do ser atendido e que depois pôde ter a oportunidade de contribuir como voluntário, como voluntária, enfim. Nossa. E o pessoal tá meio tímido. O Luiz falou prevenção e pós-prevenção e pós-venção. Acho que é isso. Importantíssimos, verdade. Uhum. Na UPA, ele colocou aqui, ó, na UPA, por exemplo, se recebe muitas pessoas que tentaram suicídio. Infelizmente, nem todo profissional presente lá está capacitado para fazer acolhimento. Presenciei isso. Meu Deus, imagina. Exatamente. Exatamente, Luiz. Isso tem sido uma demanda que a gente tem se preocupado muito, porque, por exemplo, como eu atualmente também estou aqui como apoiadora técnica lá na CESAL, né, na Secretaria de Saúde aqui do Estado, a gente tem, no momento, realizado um trabalho com alguns profissionais capacitando, a gente tem visitado alguns municípios, mas a gente tem percebido que realmente aqui, especialmente, né, em Maceió, muitos casos de tentativas de suicídio estão sendo direcionados para as UPAs, e lá na UPA aquela pessoa, depois que passa pelo procedimento emergencial, ela é liberada sem minimamente ter um encaminhamento. Então, essa questão, assim, da falta de capacitação, a falta de fluxo, que infelizmente ainda tem nos serviços das UPAs, é algo que já está aí na nossa agenda, é uma preocupação que nós temos de minimamente podermos capacitar, de minimamente construir os fluxos, de minimamente construir esses encaminhamentos aí, porque não é justo que uma pessoa tente contra a vida, chegue no serviço de uma UPA e depois receba alta sem minimamente ter um encaminhamento para um cuidado, para que seja incluída aí na rede de serviços de saúde, para que ela consiga ter acesso a um profissional, minimamente um psicólogo, uma avaliação médica, enfim. Então, realmente, a gente vê que na nossa realidade existe ainda muitas brechas, muitas falhas, muitas dificuldades em vários serviços, principalmente quando a gente pensa nos serviços governamentais, mas isso é algo que a gente vem a passos, aos poucos, dando passos, vem tentando dar passos, né, para dar conta de uma demanda que realmente também é imensa, né? Então a gente tem um número imenso aí de profissionais que estão na ponta dos serviços e que de fato não tem uma capacitação, não tem um fluxo, não tem um direcionamento ali minimamente para um encaminhamento. A gente entende que hoje realmente são muitas as dificuldades e que, né, esse problema é algo que já está sendo visto. Ele não está invisibilizado. Ele já está sendo visto e a gente já vem, sim, pensando aí através da CESAL em possibilidades de se aproximar mais dos profissionais que estão na UPA. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas agora recente foi inaugurado um serviço que está implantado lá no HGE, daqui de Maceió, que é o CAIS, Centro de Acolhimento Integrado à Prevenção e Pós-Venção do Suicídio e da Autolesão. Tem mais ou menos um mês que o serviço foi inaugurado e é um serviço que visa justamente atender o público que chega lá no hospital e já direcionar esse público para que tenha um cuidado, para que seja incluído na rede dos serviços de saúde. Então, com essa preocupação, né, de poder reduzir esses índices tão crescentes de comportamento suicida, no objetivo também de levar capacitação, qualificação para os profissionais e principalmente também no objetivo de não perder essa pessoa, de favorecer para que essa pessoa minimamente tenha ali uma orientação familiar, tenha um acolhimento mais ampliado, uma escuta qualificada, um encaminhamento. Então, hoje o serviço do CAIS já está funcionando. E a proposta é que no estado de Alagoas, todos os hospitais, eles possam implantar um CAIS. Então, para a gente foi uma vitória muito grande a gente ter conseguido implantar esse serviço. E em um mês de trabalho, a gente tem percebido já o quanto que tem sido válido, o quanto que tem sido importante realmente realizar esse serviço lá dentro do HGE. E eu espero que
os próximos que estejam aí por vir realmente possam, né, pegar esse exemplo do HGE para que também possam implantar esses serviços nas suas unidades. E quem sabe assim a gente consiga ajudar mais pessoas, né? Isso aí. Tomara, né? A gente torce para isso. O Marcelo colocou muito banalizado, infelizmente é verdade. Márcio, daqui a pouquinho, deixa eu só fazer. A gente vai encerrar. Gente, como passa rápido, Ilza? No instante passa. É uma hora no instante, enfim. Ó, o Luiz colocou, você tem sido preciosa nessa luta, professora. A Ilza é maravilhosa, minha gente. Obrigada. Estamos juntos, Um Luiz. monte de profissionais igual a Wilza. Márcio, a gente termina com a sua pergunta. Deixa eu só falar, acrescentar aqui na nossa discussão e pedir, Wilza, que você fala pra gente assim, um panorama resumido de como é que tá as estatísticas entre jovens, adolescentes, e já pegando o gancho, né, deixando aí um alerta para as famílias, né, para que as famílias como é que as famílias têm que fazer, o que, é que a gente tem que observar mais, como é que tá essa estatística, esses casos nessa idade aí, adolescentes, jovens. A gente tem percebido, né, os últimos dados estatísticos, eles mostram que, principalmente na idade entre 10 a 19 anos, a gente teve um aumento de mais de 20% nos índices registrados, né? Porque é importante a gente lembrar que nós também temos muitas subnotificações. Muitos casos não são notificados, não são registrados. Porque é até importante lembrar que profissionais da saúde e profissionais da educação, eles precisam preencher a ficha de notificação que é compulsória, que é obrigatória. Mas, infelizmente, para os profissionais que estão lá na ponta dos serviços, grande parte, infelizmente, ainda não estão notificando. Então, os dados que a gente tem hoje é só uma parcela da nossa realidade. Então, a gente percebe que essa faixa etária, entre 10 e 19 anos, tem preocupado muito, porque é realmente um dos públicos onde a gente tem percebido esse crescimento de uma maneira muito significativa. É importante que, por exemplo, os pais, os familiares, ao identificarem algum comportamento de risco, ao identificarem, por exemplo, prática de autolesão, falas do tipo, como eu comentei, né, mais indiretas, de querer sumir, de estar sendo um peso para os outros, de que em breve vocês vão se livrar de mim ou algo do tipo, que a gente fique aí em alerta, que a gente jamais ignore essas situações. A gente precisa realmente ter um cuidado maior. É importante que diante de qualquer situação, que você já perceba algo diferente, já perceba ali um possível risco, que a gente tente se aproximar mais, que a gente tente dialogar sobre essa sua percepção. Chega junto dessa pessoa, comenta que você percebeu que essa pessoa está diferente, tenta buscar entender o que vem acontecendo, né, o que mostra a sua preocupação também para essa pessoa. E à medida que você vai se aproximando, tentando dialogar mais, é importante buscar ajuda. É importante buscar os serviços que estão aí disponíveis, porque muitas vezes, como eu falei, são diversas questões associadas ali. Não vai ser uma única causa, não vai ser um único fator. Mas naquele momento pode ser que situações geradoras de tensões maiores estejam potencializando mais esse risco. E quando a gente minimamente consegue ter aí familiares, pessoas que identificam, que sabem como lidar, que são acolhedoras, que não vão estar ali julgando, criticando, comparando, entendendo minimamente como lidar, então essa pessoa ela pode se sentir mais acolhida. Essa pessoa ela pode se sentir mais aberta para procurar ajuda. Então a gente pode construir muitos caminhos aí, se minimamente, né, os familiares e as pessoas da comunidade como um todo tiverem um pouco mais de conhecimento sobre toda essa realidade e saibam minimamente como que elas podem lidar e onde buscar ajuda, que é fundamental. Perfeito, perfeito. Eu acho que você conseguiu resumir e alertar ao mesmo tempo, né? Que a gente possa, o Luiz colocou, pessoas sensíveis, eu diria, é verdade. A gente precisa realmente ser mais sensíveis e ter esse olhar, né, mais empático, sabe, com mais empatia, né, Wilson, para as pessoas. Verdade. Gente, a gente vai finalizar, falta 5 minutos, e aí, como não tem mais perguntas, só confirmar, de fato, não tem só do Márcio aqui para a gente finalizar. Tinha pergunta do Márcio, né?
Da relação do alcoolismo, se pode potencializar o suicídio. Sim, pode potencializar. A gente percebe que a presença de alguns transtornos mentais, como por exemplo a questão do alcoolismo, a dependência química, são fatores que podem trazer um risco maior. E principalmente quando a gente pensa no que a gente fala como, que a gente associa às comorbidades, ou seja, quando nós temos mais de um associado, tipo depressão e alcoolismo, a possibilidade do risco, ela se torna maior ainda. Se for alguém, por exemplo, que tiver um histórico de tentativas anteriores, esse risco também pode se potencializar mais ainda. Então, é importante que a gente minimamente identifique aí. E isso geralmente é um profissional no campo da saúde que vai fazer uma avaliação mais detalhada, que vai identificar aí esses diversos fatores de risco. E a gente percebe que quanto mais a gente se depara com maior quantitativo, maiores riscos, maiores também podem ser aí as possibilidades dessa pessoa vir a um ato. Por isso que é tão importante que a gente direcione para um serviço, que a gente direcione para profissionais que façam um acompanhamento, que a gente consiga de fato acessibilizar para as pessoas esses serviços, que a gente, se não conseguir, por exemplo, uma consulta médica, uma consulta com um psicólogo, que a gente possa minimamente em alguns momentos recorrer aos serviços de apoio emocional, como o serviço do CVV, como o serviço da ONG Cavida ou de outras instituições aí que também podem contribuir em alguns desses momentos. As clínicas das faculdades que têm curso de psicologia, são clínicas que também estão lá de portas abertas. Tem várias faculdades aí, o NIMA, o FAO, Uninasal, o MJ, enfim, tem várias faculdades que tem curso de psicologia, que tem clínica e que as pessoas também podem procurar os serviços da clínica dessas faculdades. Então, assim, hoje a gente pode encontrar alguns caminhos, né? E é importante que a gente busque esses caminhos e que a gente não busque só esses caminhos quando a gente estiver num processo de adoecimento psíquico, que a gente também possa buscar esses serviços e esses caminhos para a gente prevenir, para a gente promover a nossa própria saúde mental. Porque muitas vezes é mudando a nossa rotina, fazendo pequenas coisas aí no nosso dia a dia, conseguindo acessibilizar algumas coisas, que a gente pode sim, quem sabe, ter um maior bem-estar, que a gente pode ter assim uma maior satisfação e quem sabe assim uma possibilidade menor de adoecimentos psíquicos. Verdade. E eu acho que com o começo, todo mundo entender que todo mundo precisa de terapia. É importante, né? Então, eu acho que a gente ainda tem essa dificuldade, né, Wilson? Hoje, um pouco menos, mas ainda tem esse, né, achar que, não, mas eu tô bem e tal, mas todo mundo precisa. E eu sei que os acessos não são, assim, para todo mundo, mas eu acho que tem, como você falou, tem alguns caminhos que a gente pode seguir, né, percorrer para poder tentar mudança. Olha, essas dicas a gente tem, né? Falando do nosso amigo hoje, ó, tenta isso, tenta assim, porque isso vai melhorando, vai prevenindo, Exato. né? Então, ó, todo mundo precisa, é isso. É isso aí, gente. Lembrem da velha frase: é melhor pausar para prevenir do que pausar depois, adoecido para ter que tratar. Verdade, perfeito, perfeito. Hum. Querida, muito maravilhoso. Gratidão, gratidão. Foi riquíssimo. Depois vai estar no YouTube, certo? A live. Jóia. Hoje vai ter depois. A gente manda para depois, a gente vai ter uns copos também. E agradecer a todo mundo que estava aqui. E pedir a vocês, pessoal, depois, quando a gente colocar lá o link, compartilhe com todo mundo mesmo. Quanto mais pessoas assistirem, quanto mais essa mensagem, né, de prevenção, de cuidados com a saúde mental chegar a mais pessoas, a gente tem mais chances de prevenir de fato, né, e ter menos estatísticas tão tristes como a gente tem hoje. Tá? Então, muito obrigado por ter ficado aqui com a gente. Obrigado pelo seu precioso tempo aí, pela sua disponibilidade, atenção, carinho com a gente. Obrigado, viu, pessoal? Tenham todos uma boa noite e vem em breve. Beleza? Até mais, Beijo. pessoal. Tchau. Bom, tchau, tchau.